Saudações, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos aí ao canal de Nutrição Animal Fácil. Aqui estamos gravando e postando as aulas de nutrição de não ruminantes, Aquapa, e formulação de rações, dietas e suplementos para animais. Sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não foi inscrito nesse canal, tá? O que está esperando? Faz aí a inscrição para receber os nossos vídeos e para dar uma força aqui para o trabalho nosso, né? Bom, pessoal, hoje o assunto está dentro da nutrição de não ruminantes. Nós vamos falar de temas atuais dentro da nutrição de não ruminantes, alguns temas que a gente coletou aí nos últimos anos, né? Embora é óbvio que a gente já está falando de temas atuais aí há algumas semanas já, né? Então, nós vamos aqui compartilhar a nossa tela. Aí, eu sou o professor Luiz Carlos Machado, trabalho no IFMG Campus Bambuí. Bom, então nós vamos começar, óbvio, colocando, né, as perguntas que a gente vai querer responder ao longo da nossa aula. Nós vamos basear a nossa aula em quê? Bom, nós vamos explicar o que é nutrição por sexos, ok? Por que a nutrição considera os efeitos da temperatura e como minimizar os efeitos desta alta temperatura, ok? Como o nutricionista pode bem manejar a ração e poluir menos? Hoje se fala muito em meio ambiente, ok? Então é óbvio que o nutricionista de animais também pode colaborar de alguma maneira, e nós vamos falar, ok? Quais os efeitos da enzima fitase para os animais? E aqui nós vamos falar bastante da enzima fitase. Lembre-se que a gente já gravou uma aula sobre aditivos, ok? Dentro dos aditivos nós falamos das enzimas exógenas, lipase, protease, carboidrases, e agora a gente vai destacar o papel da fitase, que é muito importante hoje para a formulação de ração, ok? E o que são dietas valoradas e como valorar com a adição de fitase, e citar de maneira rápida, né, o que é a nutrição em ovo, ok? Lembrando que essa aula será dividida em duas partes, ok? Essa aqui é a primeira parte, e a gente vai fazer assim para que não fique demasiadamente longa, ok? Porque a gente sabe que ninguém gosta de aula demasiadamente longa, embora é óbvio que a gente tem que garantir um mínimo de qualidade quando a gente fala, né? Um mínimo de esclarecimento para entender alguns conceitos importantes, ok? Bom, inicialmente, eu só quero lembrar que a gente já falou de alguns conceitos muito importantes, que também são considerados na nutrição de precisão, na nutrição moderna. Bom, balanço cationiônico, tanto para não ruminantes quanto para ruminantes, ele é muito importante, tá? Você vê se a quantidade de íons positivos, cátions, está de acordo com os ânions, ok? Isso é muito importante, a gente falou aqui nesse canal, inclusive nós temos uma aula, gravamos uma aula somente de cálculo de premix e DCA, só buscar aí no canal, ok? A proteína ideal, a gente também gravou uma aula sobre proteína ideal, inclusive a gente formulou aplicando conceitos de proteína ideal, ok? Aditivos substitutos aos promotores de crescimento. Nós falamos também a respeito da substituição dos promotores de crescimento. Hoje, dentro aí da questão da segurança alimentar, se fala muito sobre a exclusão, o banimento de promotores de crescimento, antibióticos, ok? E aí é claro que a gente tem que ter algumas alternativas para isso, ok? Então, hoje é o assunto do momento. E nós vamos falar também ainda, em outra disciplina, mas vamos postar o vídeo aqui no canal, do cálculo da granulometria, ou seja, a consideração do tamanho das partículas dentro da nutrição animal. Isso é muito importante, tá? Porque eu posso melhorar o desempenho ou piorar o desempenho com o tamanho de partículas X ou Y. Não é somente a questão nutricional, não é somente o balanceio dos nutrientes. A dieta tem que vir em uma granulometria adequada. E nós vamos gravar um vídeo aqui para o canal e colocar aqui, ok? Bom, tudo isso aqui a gente, de alguma certa forma, a gente já falou ou ainda vai falar, ok? Isso tudo é necessário em nutrição de precisão. Agora, nesse vídeo aqui que vocês estão vendo, a gente vai falar de outros temas também muito pertinentes, tá?
como, por exemplo, a nutrição por sexo, que deve ser considerada, a nutrição em temperatura, a gente tem que corrigir pela temperatura, ok? A nutrição animal e a poluição ambiental, talvez seja um dos assuntos da moda, ok? O uso da enzima fitase, que hoje é uma realidade, muitas vezes obrigatória em alguns países, e um assunto muito novo que eu incluí nos últimos anos aí, a nutrição em ovo. Pode ter algum outro tema que eu não estou considerando? Pode. O mercado da nutrição animal, a ciência da nutrição animal é muito dinâmica e pode ter alguma coisa que eu não estou considerando aqui e que já está presente no mercado. Pode sim, claro. Né? É óbvio que esse dinamismo faz parte de uma ciência como a nutrição animal e é óbvio também que a gente está sempre querendo formar estudantes que busquem novas informações. Pode ser aqui, né, nós do meio acadêmico somos, de certa forma, atrasados, então, quando o aluno sair para o mercado de trabalho, por exemplo, ele pode encontrar uma outra novidade que eu não apresentei. Isso vai ser absolutamente normal mesmo, porque, igual falei, o mercado muda muito. Algum conceito que eu posso estar passando para vocês, daqui a uns anos está totalmente ultrapassado, ok? Bom, começando, então, nós vamos definir novamente a questão da nutrição de precisão. Isso é muito importante, principalmente quando se fala de suínos e aves, ok? Nós temos muita informação em suínos e aves, muita informação de pesquisa, muita informação sobre aditivos que a gente coloca na alimentação desses animais. Então, é óbvio que tudo isso permite a formulação onde você equilibra exatamente a necessidade daquele animal naquelas condições. Isso nós chamamos, meus amigos, de nutrição de precisão. Então, quando a gente vai para a área de suínos e aves, nós estamos falando em nutrição de precisão. E é claro que tudo isso que eu vou contar para vocês está dentro aí da nutrição de precisão, ok? Então, nós vamos começar com a nutrição por sexo, ok? Bom, a primeira informação que a gente precisa é que fisiologicamente, macho e fêmea são diferentes. Dentro de sala a gente até brinca, né, com os estudantes, mostrando as diferenças, né, que até o masculino e o feminino têm, né, nós humanos. Realmente, a gente tem algumas diferenças, né? A mulher é muito mais perceptível, ela percebe muito mais detalhes. O homem, por exemplo, tem um senso de espaço mais desenvolvido, né? A mulher é muito mais cautelosa. Nós temos diferenças hormonais. Os animais também têm muitas diferenças, né? Bom, esses níveis hormonais, então, que a gente citou, é claro que vão impactar sobre o grau de deposição de carne, sobre o consumo dos animais. O macho come com muito mais voracidade, ok? Isso tudo reflete também, acaba refletindo no desempenho do animal. Em resumo, considerando então que são fisiologicamente diferentes, uma ração para cada categoria dessa vai ter que ter nutrientes equilibrados de maneira diferente, ok? Bom, qual que é a vantagem então de eu nutrir por sexo? Eu separar os animais no meu galpão, fazer, por exemplo, um lote de frangos de corte fêmea e um lote de frangos de corte macho. Bom, a vantagem principal é que vai ter maior eficiência nutricional e o desperdício de nutrientes vai ser menor. Se o desperdício de nutrientes vai ser menor, o animal vai excretar menos nutrientes potencialmente poluidores no meio ambiente, ok? E é claro que isso tem a ver com o próximo tema que a gente vai falar ainda, que é nutrição animal e meio ambiente, ok? Então, isso proporciona uma maior eficiência nutricional e melhora, é claro, que o desempenho do animal, né? Bom, imagina só a situação onde você está trabalhando com machos e fêmeas no mesmo galpão. E se você procurar na tabela do Rostanho, as mais antigas, talvez vão achar ali um valor só para os dois de 17%. Por exemplo, o macho precisaria de 18%, considerando aquele consumo dessa ração. A fêmea, 16%. Se você dá 17%, você está trabalhando na média. Está sobrando proteína para a fêmea, o que não é bom, ok? O que economicamente não é vantajoso, e está faltando proteína para o macho, o que pode estar limitando o desempenho ou aumentando demais o consumo dele, ok? Então, se eu separo esses lotes, é óbvio que eu vou atender, ok? A especificidade nutricional de cada um e o meu processo nutricional ganha muito em qualidade, ok? Agora, é óbvio também que eu tenho um custo de ração muito mais vantajoso.
Ou seja, a ração da fêmea vai ser um pouco mais barata e ajustada para ela, e a ração do macho tende a ser um pouco mais cara, porém melhor ajustado para o macho. Ok? Então, no final das contas, todo mundo ganha quando a gente separa esses animais. Eu vou chamar a atenção que talvez, se você compra somente um dos sexos, aquela empresa que faz a sexagem dos pintinhos pode te cobrar alguma coisa por isso. Se você compra os dois sexos, pode ser que não separe. Isso aí é claro que é a combinar com aquela empresa que está te vendendo os animais, ok? Bom, nós falamos bastante de frango de corte. Aqui a gente vai apresentar suínos, que tem uma situação interessante, né? Nós trabalhamos com suíno macho castrado, ok? O animal é castrado logo que nasce, porque a gente não pode vender, né, a carne de animais inteiros, por causa do cheiro, né, o odor. Vendemos carne de animais fêmeas, ok? E é claro que nós temos também a exigência nutricional de macho inteiro, né? Talvez uma granja de melhoramento, ou alguma granja que vai manter algum macho aí para algum motivo, tem a exigência nutricional. Então, de certa forma, nós temos 3 níveis nutricionais diferentes considerados aí, né, pela nossa referência aqui na disciplina, que é o Rostânio 2017. Então, ele coloca 3 categorias diferentes, né? Dentro de cada categoria, nós temos várias fases. Veja o quanto é complexo um programa nutricional para suínos, quantas fases, né? Uma granja de ciclo completo na suinocultura, se tiver uma fábrica de ração, essa fábrica de ração vai trabalhar muito fazendo diversas rações adequadas para cada categoria animal e cada fase, ok? Bom, isso também é claro em frango de corte. Aqui nós temos as exigências nutricionais do frango de corte, desempenho médio regular, o mesmo nível de desempenho para frangos de corte machos. Do lado esquerdo nós temos as fêmeas, do lado direito nós temos os machos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, a fase de 22 a 33 dias. Nós temos um consumo de 143,7 para a fêmea e um consumo de 160,1 para o macho. O macho consome mais. E além de consumir mais, essa ração terá um nível de proteína maior. Para macho, 22,62, para fêmea, 18,9, ok? Ou seja, as exigências nutricionais são bastante diferentes. O que eu vou fazer? Procurar separar esses animais aí em 2 galpões diferentes, tá? Bom, reparar que até 21 dias a fêmea apresenta consumo ligeiramente superior, mas que após os machos consomem mais. Sim, há uma diferença aí, ok? Agora, uma perguntinha aqui que a gente faz dentro de sala e a gente acaba discutindo mais sobre esse tema, que até a gente falou agora há pouco. O que acontece se eu der uma ração de macho para a fêmea e vice-versa? Se eu pegar uma ração que eu formulei com esses níveis nutricionais aqui, dos machos para a fêmea, sobra nutrientes, além de ser uma ração mais cara que a ração de fêmea. Se sobra nutrientes, é óbvio que ela vai armazenar parte desses nutrientes na forma de gordura ou vai excretar alguns aminoácidos, a porção nitrogenada de alguns aminoácidos, um processo que até gasta energia, o que não é bom, ok? Agora, se por acaso eu forneço essa ração de fêmeas para os machos, ele tende a aumentar muito o consumo, além de que pode faltar algum nutriente para ele e isso limitar o desempenho do animal. Pessoal, em nutrição e temperatura agora, a gente primeiro destaca algumas informações básicas aí para a gente entender o processo. Olha só, o Brasil é um país onde a maior parte do seu território está compreendida na zona tropical. Isso quer dizer que nós temos épocas onde a gente tem um frio mais intenso e nós temos um calor muito extenso, obviamente dependendo da sua latitude, ok? Mas, de uma certa forma, quando eu elevo muito a temperatura, no caso de verão, lá para os meses de dezembro, janeiro, fevereiro, por exemplo, eu diminuo muito o meu consumo. Se ele diminui o consumo, eu tenho que fazer uma dieta com níveis nutricionais um pouco mais altos, considerando essa queda no consumo. No inverno também, o consumo aumenta, ok? A necessidade energética do animal vai aumentar. O consumo tende a aumentar. E é claro que eu posso diluir os nutrientes nessa situação. Então, são necessários ajustes nos níveis nutricionais, ok? Uma maior carga nutricional no verão,
que tem um menor consumo e uma menor carga nutricional no inverno, ok? De uma maneira geral, é claro que nós temos algumas particularidades que nós vamos chamar a atenção aqui durante a aula. Não podemos esquecer também que, olha só que interessante, quando a gente trabalha com NRC de suínos e aves, a gente vê que as necessidades são muito boas e bem determinadas, tanto que algumas informações do NRC são consideradas no manual da linhagem. Mas nós não podemos esquecer que, na maioria das vezes, são animais mantidos, né, em climas temperados. A pesquisa ocorreu nas últimas décadas com animais em clima temperado. Agora, quando a gente trabalha com as tabelas de Rostanho, e talvez esse seja um dos principais motivos que a gente trabalha aqui nessa disciplina com a tabela do Rostanho, a experimentação foi realizada em condições tropicais e com informação sobre o estresse calórico que a gente sempre fala, ok? Então, essa tabela de Rostanho 2017 traz muita informação sobre animais mantidos em estresse calórico, que eu acho muito interessante, porque muita granja aqui no Brasil, tá, pode equilibrar melhor as suas dietas considerando situações de estresse calórico. Bom, esse estresse calórico é problemático, todo mundo sabe, né? Embora a gente na nutrição faça alguns ajustes para tentar minimizar o problema do estresse calórico, e é óbvio que nesse aspecto a ambiência ganha, tá, uma importância enorme, ok? É óbvio. Mesmo assim, em algumas situações de calor ou frio intensos, ok? Aliada, por exemplo, a uma pane do sistema elétrico, no caso calor, ok? Pode ser que aconteça danos irreversíveis para os animais, ok? Aqui, por exemplo, é uma situação onde um calor muito forte associado à pane do sistema elétrico, ok? Porque todo galpão é óbvio que tem um sistema de arrefecimento onde circula-se ar para favorecer as trocas de calor, ok? Esse sistema deu pane e os animais morreram. Então, assim, nós da nutrição, a equipe da ambiência, eles vão trabalhar bastante, mas mesmo assim a gente está falando de um tema muito grave, ok? Bom, aqui nessa tabela, então, Rostanho 2017, ele coloca, então, situações de temperatura diferente, né? Quando você vê, por exemplo, exigências nutricionais de frango de corte fêmeas de desempenho médio regular, provavelmente na zona de conforto térmico. Mas quando a gente vê uma média de temperatura de 26 graus, variando de 21 a 31, com amplitude térmica de 21 a 31, nós estamos considerando uma zona com temperatura mais alta. E é claro que o consumo dos animais na temperatura mais alta vai diminuir. Por exemplo, aqui na primeira situação, no quadro à esquerda, nós estamos falando de 143,7 gramas por dia para a fase de 22 a 33 dias, em média, claro, né? E aqui, ok? Nós estamos falando de 137,5. Então, é óbvio que os nutrientes vão ser concentrados quando o consumo for menor. Então, por exemplo, Rostanho já está falando aqui de 18,9% de proteína em condições normais de temperatura. Em situações de temperatura mais alta, 26 graus de média, ele já está colocando uma proteína mais elevada, assim como alguns nutrientes também estão variando além da proteína, né? Cálcio e fósforo, por exemplo. Ok? Então, o nutricionista precisa considerar isso aí. Talvez aqui uma situação normal, ok? Onde eu trabalho com essa dieta na primavera, no outono, e aqui eu posso trabalhar com essa dieta a nível de verão, ok? Com essas necessidades nutricionais a nível de verão, ok? Bom, é óbvio que o mesmo ajuste também pode ser realizado para suínos, onde aqui, né, o Rostanho está chamando de uma situação a 5 graus a mais da termoneutralidade, ou seja, veja que ele está considerando a temperatura. E se considera a temperatura, vai cair o consumo. Veja aqui que o consumo caiu para 3,13 quilos e é óbvio que houve uma concentração nos níveis nutricionais, ok? Bom, agora, a própria tabela de Rostanho 2017 traz também algumas coisas interessantes aqui que você pode calcular utilizando algumas equações para ajustar a energia metabolizável em aves. Então, há essa possibilidade
E, inclusive, ele dá alguns exemplos aqui também, ok? Bom, agora a gente vai falar de uma metodologia de ajuste prático das rações. Como é que a gente faz isso, né, com base no consumo? A gente pode ajustar, talvez, todos os nutrientes. Se você quiser, você pode trabalhar com todos os nutrientes ajustados. Bom, para isso a gente vai simular um cálculo muito simples aqui. Olha só. Imagine que uma tabela, a quantidade de energia metabolizável por quilo de ração, ok? Para suínos em terminação, de 60 quilos de peso vivo, seja de 3.100 quilocalorias por quilo para um consumo de 1,8 kg, ok? Essas são a quantidade de energia nessas condições, ok? Quanto de energia esse suíno comeria diariamente? Bom, aqui é muito fácil, né? Se ele come 1,8 kg de uma ração com 3.100, basta eu multiplicar 3.100 por 1,8, olha, estou fazendo aqui, ele vai comer ao final do dia 5.580 quilocalorias, ou 5,58 megacal por dia, ok? Agora, eu vou considerar essa quantidade de energia, ok? Neste consumo. Então, se por acaso o animal está comendo menos, aqui nessa segunda situação ele está comendo 1,7, eu vou dividir esse valor por 1,7. Eu vou ter 3.282 quilocalorias, ok? Eu estou corrigindo. É óbvio que é o seguinte, nessa situação, a necessidade diária de energia vai ser menor, entendeu? Não estou considerando isso. É óbvio que aqui a gente criou uma certa confusão, porque em situações de estresse calórico, o animal come menos, mas a necessidade diária energética dele também é menor, ou seja, ele precisa de menos energia por dia. E é claro que aqui a energia nós estamos calculando por quilo. Então eu posso pegar este valor, 3.282, e trabalhar talvez com ela um pouquinho mais diluído, talvez com 3.250, para testar esse valor e, é óbvio, ver os resultados a campo. Entender aí o jogo que a gente fez? Bom, nós chegamos a um nível de energia, ok? E é óbvio que a necessidade diária do animal em estresse calórico é menor, porque a necessidade de mantença dele também é menor, ok? Bom, agora imagina no inverno. No inverno, o consumo vai aumentar para 1,9. Se o consumo vai aumentar, eu vou trabalhar com os nutrientes mais diluídos. Então, se eu pegar aquele mesmo valor de 5.580 e dividir por 1,9 quilos por dia, eu tenho 2.936. Como eu sei que a energia diária desse animal tende a aumentar, porque no frio ele precisa de mais energia, até mesmo para maior aquecimento do corpo dele, uma necessidade energética maior, de repente eu posso trabalhar com uma ração de 3.000 quilocalorias. Entenderam? Então, aqui, ó, exemplos práticos, então. Em situações de termoneutralidade, 3.100. Em situações de estresse calórico, tá? 3.250. Em situações de frio, ok? Temperatura mais baixa, como no inverno, de repente 3.000 quilocalorias, tá? É óbvio que aqui são exemplos e que isso também aí na prática pode variar de acordo com cada plano nutricional de uma granja, que não é uma receita de bolo, isso aqui pode variar também. Aqui nós estamos meramente dando exemplos para a gente trabalhar todos esses conceitos que nós estamos falando, ok? Para você que está vendo esse vídeo, faz aí esse exercício aqui, ó, dessa maneira que eu expliquei. Realize o mesmo exemplo para poedeiras, considerando 302,5 quilocalorias por dia, como exigência nutricional para consumo de 110 gramas. No verão, o consumo será de 108 gramas, ou seja, cai, e no inverno de 112 gramas, ok? Bom, outros artifícios frente ao estresse calórico. Nós não vamos detalhar, isso aqui normalmente também é trabalhado aqui para os estudantes de zootecnia, normalmente também é trabalhado dentro da disciplina de bioclimatologia e ambiência pelo professor Adriano Geraldo. E ele fala muito a respeito dessas estratégias. Aqui a gente vai apenas citar, ok? Mas nós podemos utilizar também as rações peletizadas com maior quantidade de nutriente, menor volume de ração consumido, ok? O animal vai menos vezes ao comedouro. Uso de ração úmida na forma líquida para porcas, por exemplo. Uso de óleos e gorduras, né, para redução do incremento calórico. Quando você trabalha com lipídios, você reduz a quantidade de calor produzida no metabolismo, ok? Uso de aminoácidos digestíveis
reduzem também o incremento calórico, continuando aí o uso da proteína ideal, né? É interessante que quando a gente trabalha com proteína ideal, a proteína tende a cair e a suplementação com aminoácidos aumenta, ok? Redução do nível de fibra das rações, mesmo porque a fibra gera muito calor no intestino grosso quando vai sendo ali fermentada, ok? Uso de água fresca, óbvio, o estresse calórico, uma das formas de amenizar o estresse calórico é água até 20 graus, ok? Restrição alimentar em períodos quentes, ok? Isso pode ser interessante também para diminuir o metabolismo do animal, embora possa impactar aí no desempenho do animal e nos lucros da granja. E fornecimento de ração nos períodos mais frescos do dia. Bom, além disso, nós temos mais estratégias ainda. Vejam bem, bicarbonato de sódio na água para evitar problemas na casca do ovo e favorecer o balanço eletrolítico, bem como cloreto de potássio, tá, para favorecer o equilíbrio eletrolítico. Administração de vitamina C, porque as aves sob estresse reduzem a produção de vitamina C. Administração de aditivos comerciais desenvolvidos para animais de estresse calórico, isso eu vi uma vez, tá, gente? E não tem muita informação a respeito desses aditivos, mas eu sei que existem esses aditivos vendidos para situações de estresse calórico, ok? Uso de rações com balanço eletrolítico regulado, essenciais em situação onde o metabolismo do animal está desregulado, como no estresse calórico, ok? Não vamos esquecer também que dietas com muitos aminoácidos, como essas que a gente faz, tá? Quando formulamos com a proteína ideal, tendem a ser um pouquinho mais ácidas e conterem menores quantidades de potássio. Sendo assim, o equilíbrio ácido básico da dieta é essencial. E por isso também a gente está indicando aqui o cloreto de potássio, ok? Então, existem várias formas, né, das granjas trabalharem a questão do estresse calórico, que é altamente preocupante, e nós da nutrição podemos, de alguma maneira, aliviar para esses animais. Bom, pessoal, nessa primeira parte a gente vai ficar por aqui. Tá? Na segunda parte, nós vamos falar de muita coisa ainda, principalmente de nutrição e poluição ambiental, um assunto extremamente importante para nós hoje. Vamos falar também da fitase, a gente vai ensinar, né, no quadro como a gente faz a valoração ou valorização da dieta a partir da inclusão da enzima fitase. Ok? Aguardo vocês lá e muito obrigado.